do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral. Estou passando aqui para mais um Conversando com o Pastor. O tema da nossa conversa de hoje é a cura que nós precisamos. Para tomar como base para a nossa conversa, como de costume, eu quero ler com você o texto de 2º livro dos Reis, capítulo de número 5 e o versículo de número 14, que diz assim: Então Naamã aqueceu-se e desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. O texto que nós acabamos de ler, ele fala da vida de um homem chamado Naamã, um chefe do exército do rei da Síria, um homem muito bem visto na sociedade, um homem muito bem conceituado, mas a Bíblia vai dizer que este homem ele tinha um porém. Ele tinha na sua vida uma doença, naquela época considerada como uma maldição na vida de um homem. Era um grande problema para Naamã, porque o Naamã que estava visto pelo povo era um, o Naamã que estava em casa era outro. A Bíblia diz que Naamã, do lado de fora, ele estava ali, era o general, chefe do exército, amigo pessoal do rei. Ele era, como se diz na linguagem popular de hoje, ele era o cara. Mas quando ele entrava para o lado de dentro da sua casa, ele ali era uma pessoa totalmente enferma. Ele era uma pessoa que ele tinha que viver separado, o seu copo era separado, o seu prato era separado, o seu quarto era separado, as suas roupas eram lavadas separadas. Ele era uma pessoa que ele tinha que viver totalmente isolado por conta daquela doença. Mas Naamã, por sua vez, eu acredito que ele, por causa do seu prestígio, por causa de tantas situações, ele até tentou encontrar uma cura. Acredito que ele investiu nesse projeto de ser curado. Mas quando eu olho para a Bíblia e eu começo a ver Naamã, louvado seja Deus, já talvez havia desistido. E ele sai para mais uma batalha, ele sai para mais uma de suas guerras. E era de costume da época que quando um exército ele perdia a sua batalha, todo o povo se tornava escravo do povo vencedor. E Naamã, louvado seja Deus, entre muitas pessoas daquele povoado ou daquela cidade, o qual ele derrotou juntamente com o seu exército, ele traz uma menina para sua casa. Ele traz uma menina para dentro da sua casa como um troféu, como um presente para sua esposa, como para servir dentro da sua casa como uma empregada, como uma escrava ali para sua esposa. E aquela menina, ela começa a perceber, ela começa a observar o que estava acontecendo dentro da casa, ela começa a observar, talvez o fato de Naamã estar isolado, talvez ela viu Naamã sem aquela armadura, talvez ela contemplou ali a tristeza da família, da esposa de Naamã, talvez ela ouviu um comentário da esposa de Naamã com alguém concernente à doença de Naamã. Uma coisa que eu vejo importante nessa menina é que ela tinha tudo para o coração dela azedar.
para ela não pregar mais, para ela não falar mais da palavra, para ela não orar mais, para ela não buscar mais, porque ela estava escrava numa terra estranha, obrigada a trabalhar sem ter rendimentos. Mas o texto sagrado vai dizer que quando aquela menina ela vê aquela situação, ela não deixa de fazer alguma coisa. Ela não deixa de se preocupar com a alma de Naamã. Ela não deixa de se preocupar com, louvado seja Deus, aquela situação. E ela vai chegar na sua patroa, na sua senhora, e ela vai dizer, Oxalá, ou seja, que o meu senhor tivesse diante do profeta de Deus que está em Israel, com certeza ele seria curado da sua lepra. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma pessoa vivendo uma luta tremenda. Uma pessoa vivendo uma situação complicada. Mas mesmo assim, louvado seja Deus, dizendo, Deus vai resolver a tua situação. Eu vejo aqui uma pessoa sofrendo, mas ainda pregando para alguém que está necessitado. Deixa eu dizer para você nesse momento. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento que você está vendo esse vídeo. Eu desconheço. Mas se Deus colocou você aqui para assistir esse vídeo, Deus está dizendo que Ele tem cura para você. Ele tem cura, talvez você pode olhar para mim, ou você pode estar dizendo, não, essa palavra não é para mim porque eu não estou doente. Talvez você não esteja doente no corpo, talvez você não esteja... Mas muitas vezes teu coração está ferido, a tua alma está angustiada. Mas Deus tem cura para você. Aquela menina era uma menina curada. Aquela menina era uma menina saudável, tanto no corpo como na alma. Porque uma pessoa que ela é saudável, muitas vezes ela pode até estar doente, louvado seja Deus, no corpo, mas ela continua pregando. Mas ela continua falando. Ela pode ter problemas no seu corpo, mas ela continua falando do amor de Deus e crendo na cura. No caso daquela menina, dá-se a entender que ela estava vivendo, louvado seja Deus, uma vida plena. Mesmo passando por aquele problema, mesmo tendo sido tirada da sua casa, da sua família, dos seus familiares. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher de Naamã ouve, passa a informação para Naamã. Naamã passa a informação para o rei e ele vai até o profeta. Cheio de pose, com a sua caravana, com a sua indumentária. Talvez crendo, eu vou chegar lá, esse profeta vai estender o tapete vermelho para mim, esse profeta vai fazer, porque muitas vezes é assim que nós pensamos, irmãos. Que as coisas vão acontecer do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente planeja. Às vezes pode até ser que vai acontecer, mas tem hora que Deus vai surpreender a gente. Tem tempos que Deus vai surpreender nós. Tem momentos que Deus vai fazer totalmente diferente do que a gente planejou, do que a gente desenhou. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, falando bem sério com você, conversando bem sério com você. O jeito de Deus vai ser sempre melhor do que o seu. A maneira de Deus vai ser sempre melhor do que a sua. Sabe? Eu estou aqui nesse momento com essa palavra para o teu coração. Você no momento não vai entender, porque a Bíblia diz que Naamã não entendeu. Naamã chega lá, primeiro, o profeta nem atende ele.
manda o servo com uma mensagem que ele não estava nem... que ele não queria ouvir. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. Muitas vezes Deus não vai nem atender a gente, vai mandar uma mensagem que muitas vezes a gente não quer ouvir, que a gente não quer obedecer. Muitas vezes Deus vai mandar o servo dar uma mensagem que você não quer obedecer, que você não quer falar, que você muitas vezes vai querer sair da igreja, que você vai querer muitas vezes deixar de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Muitas vezes você vai ouvir uma mensagem que você não vai querer ouvir, mas é essa mensagem que vai curar você. Na igreja que eu sirvo como pastor, a gente sempre ora da seguinte maneira antes de ouvir um pregador, ou mesmo antes de pregar. Deus, fala conosco a palavra que nós precisamos ouvir, não a que nós queremos. Sabe? Deixa eu falar sério com você, que quer muitas vezes ouvir mensagem que vai massagear o teu ego, que vai satisfazer o teu ego. Nem sempre Deus vai falar assim com você. Nem sempre Deus vai falar, estou contigo, vai na tua fé. Não, tem hora que Deus vai falar, arrependa-te. Deus muitas vezes vai falar, conserta, põe a tua casa em ordem. Ajeita tudo aí. Sabe, Deus muitas vezes ele não vai falar com você sempre a palavra que você quer ouvir. Mas quando Deus falar, é porque ele vai te corrigir, ele vai te repreender, mas não é porque Deus não te ama, não é porque Deus ele não quer, louvado seja Deus, não. Deus ele vai falar com você, louvado seja Deus, é justamente porque ele te ama. Porque ele quer que você apare as arestas e comece a fazer, seja curado. Sabe, o texto diz que Naamã ouviu uma mensagem que ele não queria ouvir. E ele sai bravo. E ele sai, entra na carruagem, entra nos seus transportes e sai dizendo, não, que é isso? Ele me mandou mergulhar 7 vezes no Jordão, um rio sujo, um rio... Na minha terra tem tantos rios bons, por que tem que ser no Jordão? Talvez é a sua pergunta nesse momento. Mas por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser no Jordão? Por que tem que ser dessa maneira? É que Deus precisa curar você. Deus precisa curar você. Naamã vai seguindo. Aí vem um servo, de novo. E vai falar para Naamã, Naamã, se ele te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? O que é mergulhar no Jordão? Naamã vai. E ele mergulha 7 vezes, conforme o texto que lemos. E aqui o texto vai dizer que 2 curas aconteceram na vida de Naamã. Olha o que o texto vai dizer. Que ele ficou completamente curado e a sua pele ficou como a pele de um menino. Pastor, mas prova aí que tem 2 curas nesse texto. Sabe o Naamã que saiu lá, que ouviu a voz do servo e não queria ouvir? Agora ele volta para agradecer e quer ofertar ainda. Foi curado primeiro dentro. Foi curado dentro dele. Agora ele se tornou uma pessoa disposta, se tiver que mergulhar no Jordão, seja onde for, ele voltou lá e ele queria dar roupas, ele queria dar ouro ao profeta. É o que acontece com muita gente, louvado seja Deus, que muitas vezes não quer sair da zona de conforto, não quer muitas vezes
obedecer, mas quando obedece e vê as bênçãos da obediência sobre a sua vida, aí ele muda. Seja obediente. O escritor aqui fez questão de dizer que ele foi completamente curado e depois vai falar da pele. Primeiro é a cura interior. É provado cientificamente que tem pessoas que são doentes porque não liberam perdão, porque vivem ansiosas, porque vivem preocupada, porque vivem cheia de situações contrárias. O que Deus quer primeiro é curar o teu interior. Ele quer fazer uma cura por completo dentro de você. Depois, a pele, talvez o câncer, talvez a AIDS, talvez seja qual for a outra enfermidade que talvez esteja alojado no teu corpo, já é, louvado seja Deus, infinitamente mais de Deus. Porque se o seu coração estiver curado, se a tua alma estiver curada, ainda você tem garantia do céu. Porque tem muita gente que tem o corpo curado e não vai morar no céu. O que Deus coloca para dizer para você, que nós precisamos de ter duas curas. E a primeira cura que tem que acontecer é de dentro para fora. É a nossa fé que precisa ser, louvado seja Deus, nosso coração, que precisa ser um coração confiante, um coração cheio de fé. Aí, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Esse foi mais um Conversando com o Pastor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe o nosso Brasil. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.